foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do pastor Gilmar. Assim, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, descreveu num áudio por que ele interveio a favor de pastores que estavam negociando verbas da educação com prefeitos em troca de ouro. Milton Ribeiro foi demitido essa semana, mesmo depois do Bolsonaro dizer que botaria a cara no fogo por ele. Mas a história não acaba aí. Nós temos que ir mais a fundo e entender o que esse caso no MEC revela sobre a forma de corrupção no governo Bolsonaro. E esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Esse caso do Ministério da Educação, ele revela como poucos o modus operandi da corrupção bolsonarista. Vocês lembram muito bem que o Bolsonaro, lá na eleição de 2018, surfou na onda lavajatista, dizendo acabar com a mamata, mudar tudo que tá aí, a corrupção. Esse discurso que hoje está desmoralizado, ainda mais vindo da boca dele. Se nós pegarmos todos os escândalos que aconteceram no seu governo, e mesmo aqueles que aconteceram antes, nos gabinetes de deputado, mas que foram revelados no seu governo, eles têm uma coisa em comum. É um tipo de corrupção que muitas vezes passa abaixo do radar das investigações tradicionais, porque envolve relações pessoais, pequenas extorsões. O que é a rachadinha que o Bolsonaro fez no gabinete dele, que o Flávio, filho dele, fez no gabinete de deputado estadual na Assembleia do Rio? Era pegar dinheiro de assessores e fazer um fundo. Depois ele lavava esse dinheiro em loja de chocolate, em imóveis, na mansão de 6 milhões. Então era uma corrupção que não era exatamente a tradicional, mas que constituía ali um patrimônio para a família. O que o Bolsonaro fez no famoso caso, que agora voltou à tona, da Val do Açaí? Vocês se lembram? A gente denunciou isso lá num debate em 2018 na cara dele. Você tem 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? Agora voltou, Ministério Público investigando. Quem que era a Val? A Val era contratada no gabinete do Bolsonaro como assessora. Mas ele mesmo reconheceu que ela nunca pisou em Brasília. Ela tinha lá uma lojinha de açaí em Angra dos Reis e cuidava, junto com o marido dela, de uma casa que o Bolsonaro tem na cidade. Ou seja, contratada com dinheiro público para serviço privado. São essas pequenas extorsões. Queiroz, o cheque de 89 mil para a esposa do Bolsonaro, que até hoje não foi desvendado. Essa relação com os milicianos e por aí vai. Esse caso, agora do Ministério da Educação, é o mesmo tipo, é a mesma linhagem de corrupção. Pastores que não tinham nenhum cargo no MEC, pastor Gilmar, pastor Arilson, não tinha nenhuma razão para eles estarem numa negociação entre ministro e um prefeito que pediu uma verba do Fundo de Educação para fazer uma creche, para fazer uma escola. Eles entravam lá como intermediários consentidos para poder pegar uma grana no meio do caminho. Às vezes pediam em barra de ouro. Olha o nível da coisa. Esses esquemas têm uma coisa de uma corrupção familiar, uma corrupção mafiosa, uma rede de amigos conhecidos, extorsões, coações. Esse tipo de corrupção que o Bolsonaro tem no DNA de todos os seus esquemas revelados até aqui, ela tem uma origem certa. A origem está justamente na lógica miliciana, tão familiar a Bolsonaro, aos seus filhos e particularmente ao Queiroz, grande amigo da família desde os anos 80, no tempo em que Eduardo Bananinha, Flávio Rachadinha e o Carluxo eram crianças. Chamavam o Queiroz de titio. Como funciona o esquema de extorsão das milícias, centrado sobretudo em periferias do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, o famoso caso de Rio das Pedras? É o seguinte: os milicianos se apoderam de um território, tendo armas, tendo gente ali em todas as esquinas, os lugares, e começam a extorquir a população.
começam a cobrar, por exemplo, taxa de segurança para os comerciantes, para os moradores. R$30, R$50 por mês. Cada um tem que pagar para poder se sentir seguro. Quem não paga, vocês já sabem o que acontece. A taxa não é voluntária, é uma forma direta de extorsão. Mas não para por aí. Os milicianos cobram, por exemplo, um ágio no preço do bujão de gás, que hoje já está lá em cima. Como que eles fazem isso? Eles têm a empresinha deles de gás e só ela pode distribuir naquele território. Impedem a entrada de outros. E aí, com o monopólio, botam o preço lá em cima. Isso se estende a vários serviços. Gatonete, a internet legal, ao próprio serviço de aplicativos. Em Rio das Pedras existe aplicativo de transporte, de moto, de carro, controlado pelos milicianos, e só ele entra naquele bairro, só ele entra no território. Agora imagine isso em regiões onde vivem milhões de pessoas, boa parte da zona oeste do Rio está controlada por milicianos. Imagine o quanto essa turma ganha de grana. Mais recentemente, eles começaram a entrar nos negócios imobiliários. Vocês devem se lembrar um caso trágico que aconteceu há 2 anos atrás em Muzema, uma região da zona oeste do Rio. Ali caiu um prédio, que não era nem um prédio, era uma casa feita em cima da outra, sem nenhum tipo de aprovação, de condições mínimas para a construção. Caiu e os milicianos faziam e vendiam, grilavam, vendiam para os outros, cobravam taxas de imóveis. Esse é o tipo de corrupção miliciana, é a extorsão. O Bolsonaro vem deste caldo. Os seus amigos sempre atuaram aí. A relação do Bolsonaro com a milícia não é uma acusação da esquerda formal, nada disso. Ela está mais do que comprovada. Aliás, recomendo muito, para quem tiver interesse em se aprofundar nisso, um excelente livro do jornalista Bruno Paes Manso, chamado A República das Milícias. Mostra com detalhes a relação que o Queiroz tinha quando era policial de um batalhão com os milicianos daquela região, como ele foi também uma das referências da milícia em Rio das Pedras, como o finado capitão Adriano Nóbrega, que morreu de forma suspeita, muitos entendem como queima de arquivo. Sua esposa trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro, e como eles tinham essas ligações, Flávio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro deram medalhas, comendas, homenagearam eles na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara dos Deputados em Brasília. Essa relação é umbilical. E foi dessa pequena extorsão miliciana, mas que no fim do dia rende bastante dinheiro, a ponto de poder comprar a mansão de 6 milhões em Brasília, foi daí que o Bolsonaro tirou o DNA do seu jeito de corrupção. Essa corrupção miliciana acontece há muito tempo nos territórios, inclusive com vistas grossas e até participação de autoridades policiais, judiciais e políticas. A novidade desde 2019 é que ela foi levada para a cadeira principal do Palácio do Planalto e agora media até liberação de verbas para creche e para escola para algum prefeito do Brasil, que tem que pagar pedágio em ouro para pastores amigo da família. Antes, a atuação da milícia prejudicava o comerciante, que tinha que pagar uma taxa, prejudicava o morador, que era extorquido, ficava refém daquilo, porque se não paga, apanha, tem a família ameaçada, pode ter a casa roubada, pode ser expulso do bairro. Nós estamos falando de máfia, gente, não é brincadeira. Essa máfia, enquanto nós estamos aqui falando no Café com Bolos, está atuando em vários bairros onde vivem milhões de pessoas e está se expandindo para além do Rio de Janeiro. Essa era a atuação deles, já prejudicando muita gente, gente pobre, que morava nas periferias, trabalhadores, trabalhadoras, desempregados, gente forçada a viver com medo na sua própria casa. Agora, além disso, eles também estão prejudicando crianças que podem perder recurso para a educação, para a creche, para a escola, para melhorar as condições de educação em várias cidades brasileiras, porque não pagaram 1 quilo de ouro para o pastor Gilmar. Esse ano vai ser o momento da gente desmascarar os moralistas sem moral. Aqueles que se vendiam como os grandes artífices do combate à corrupção estão fazendo a milicianização da corrupção no Brasil. Aqueles que se vendiam como os defensores da família, olha um deles onde foi parar, foi para a Ucrânia assediar a mulher desesperada no meio de uma guerra. Aqueles que diziam
Brasil acima de tudo, fazem o governo mais entreguista da nossa história. Querem vender os Correios para a turma da Amazon. Querem entregar a Eletrobras para o capital chinês. Enfim, não tem nada de Brasil no projeto deles. E que diziam, Deus acima de todos, só conseguem falar de arma, ódio. Nenhuma palavra de solidariedade, nenhum gesto de amor ao próximo. Essa turma precisa ser desmascarada agora, na eleição de 2022. Nós estamos numa grande encruzilhada, que vai ter que ser feita em 2 tempos. O primeiro é derrotá-los nas urnas. Vocês viram, Bolsonaro já começou de novo a apelar. Urna eletrônica, tinha parado, voltou. O 31 de março, novamente o Exército, o ministro da Defesa, exaltando o golpe de 64, querendo criar esse clima golpista no ar. Nós precisamos combater isso com todas as forças. Mas não basta tirar o Bolsonaro, eleger o Lula e fazer um projeto para a reconstrução do Brasil. Essa turma vai ter que pagar por todo o mal que fez pelo país. Milton Ribeiro passou a ser investigado, agora pela Procuradoria-Geral da República, do mesmo Aras que continua em berço esplêndido, num grande sono sobre as revelações da CPI da Covid. Mas temos que ir além do Milton Ribeiro. Bolsonaro, os seus filhos, toda essa gente que tem feito, além da corrupção miliciana, a destruição do país, tem que ser responsabilizada. E responsabilizada criminalmente. Não basta tirar Bolsonaro e a sua corja do Palácio do Planalto. Tem que indicar para ele qual é o caminho de Bangu 3, Bangu 4, Bangu 5 e levá-los até lá. O desafio de 2022 é derrotá-los. O desafio de 2023 vai ser fazê-los pagar por todos os crimes que cometeram contra o Brasil e o povo brasileiro. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.